Desde o primeiro trailer de Sakamoto Days, a rapaziada tava jogando pedra na animação do anime, criticando fortemente e dizendo que por se tratar de uma história com muita ação, o anime seria péssimo porque a animação aparentemente seria ruim. O tempo passou e o anime de Sakamoto Days finalmente estreou. Será que a animação do anime tá tão ruim assim? É justamente sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu já quero dar meus 5 centavos aqui para depois aprofundar ainda mais essa minha opinião. Respondendo à pergunta inicial do vídeo, sem enrolar, a animação de Sakamoto Days foi ruim nesse primeiro episódio? Eu diria que mais ou menos. Dá pra notar que a produção do anime tem problemas crônicos, que vão acabar afetando a qualidade final dos episódios com o passar do tempo. Mas pra gente poder chegar nesses problemas e tentar ter uma análise mais aprofundada sobre toda essa questão, é importante a gente conhecer algumas pessoas que estão por trás da produção de Sakamoto Days, principalmente o diretor e o designer de personagens do anime, que são duas pessoas ali que têm bastante relevância na forma como Sakamoto Days foi construído. Começando por Masaki Watanabe, diretor do anime. Na minha opinião, ele não é um diretor muito destacável. Se você for ver a carreira dele de animes que ele já dirigiu, não tem nada de muito grandioso. E quando eu digo grandioso, é numa questão que ele tenha se destacado criativamente ou coisa assim. É um diretor, eu diria, bem feijão com arroz. Grande parte da carreira dele é baseada em dirigir animes da franquia Battle Spirits. Então, basicamente, ele não tem muita coisa além disso. E também não é um diretor que tenha tido experiência com comédia anteriormente. A franquia Battle Spirits é pra crianças. Tem muita comédia infantil nos animes dessa franquia. Só que, na minha opinião, comédia infantil é diferente de comédia no âmbito geral. Principalmente se você for pegar a comédia de Sakamoto Days, que não é uma comédia focada pro público infantil, e sim pro público pré-adolescente e adolescente. Então tem uma diferença ali. E isso impactou nesse primeiro episódio, mas eu vou chegar lá, porque depois que falar sobre essas duas pessoinhas, eu vou fazer uma análise ali sobre esse primeiro episódio, para a gente ter uma ideia melhor sobre a qualidade geral das coisas. Que nem eu já falei, o Masaki Watanabe não é tão destacável assim, principalmente se você comparar com outros diretores aí de propriedades intelectuais que estão em grande crescente, como Jujutsu Kaisen, Dandadan e por aí vai. Que são animes aí que possuem uma identidade visual e criativa maior, muito disso também por influência do diretor. Óbvio que não é a única pessoa que acaba influenciando isso no final das contas, mas acaba sim de alguma forma ajudando ali. E se você for analisar esse primeiro episódio de Sakamoto Days, você vai notar que não é um anime que visualmente tem muita criatividade assim. Na verdade, parece um anime qualquer de temporada se tratando dos visuais, tá? Não tô falando da história e tudo mais. O que é bem esquisito na minha opinião, porque Sakamoto Days é um anime aí com uma propriedade intelectual que tem bastante capacidade de crescer cada vez mais. Então ver um anime com esse tipo de identidade realmente é algo que me surpreende negativamente. Eu vou falar mais sobre esse diretor aí quando eu for falar sobre o primeiro episódio de Sakamoto Days, porque ele foi diretor do episódio também. Então fica mais fácil aí da gente falar sobre ele e também, né, fazer um apanhado geral desse episódio. A segunda pessoa aí que eu diria que tem mais importância nessa produção é o designer de personagens, que é basicamente a pessoa que vai ditar o quão difícil vai ser a vida dos animadores. Porque quanto mais complexo um design, mais difícil é de animar de maneira fluida e por aí vai. Porque você vai ter que desenhar aquele personagem ali várias vezes para poder conseguir criar a percepção de movimento, a tão amada animação. Então, quanto mais complexo é um design, mais difícil é para você conseguir fazer isso, né? É só pegar o caso de Blue Lock, por exemplo, que é um anime ali onde os designs são complexos e o anime é basicamente PNG. O designer de Sakamoto Days é o Yo Moriyama, que é um profissional bem experiente nessa área aí de designs, né? Sendo sincero, é um dos primeiros animes aí onde ele assume a posição de designer de personagens. Mas ele já trabalhou como designer de propriedades e também foi responsável por criar conceitualmente a identidade criativa de vários animes aí. Talvez o trabalho aí que ele tenha tido mais destaque é Megalobox, onde ele foi diretor tanto da primeira temporada quanto da segunda. Sobre os designs especificamente de Sakamoto Days, eu não acho que são designs ruins, tá? Se você for pegar a folha lá de designs, são designs bem bons. Na verdade, eu acho que Sakamoto Days tivesse mantido as cores dos designs e também não tivesse adicionado um filtro esquisito durante todo o episódio, com certeza os personagens estariam muito mais bonitos na tela. Não são designs aí que eu diria que são ultra complexos, são designs que conseguem aí ser bem utilizados pelos animadores, são designs um tanto quanto maleáveis, eu diria. Conhecendo essas duas pessoas, o diretor e o design de personagens, eu acho que a gente pode falar mais sobre o anime de Sakamoto Days, especificamente sobre o primeiro episódio. Eu sei que já lançou aí um segundo episódio, né? Lançou 2 episódios de uma vez lá no Japão, mas o segundo episódio não tá disponível pra gente no ocidente. Não de maneira, digamos, legal. Então eu vou me atentar aqui ao primeiro episódio apenas. Só que esse primeiro episódio, eu acho que ele já tem a essência de tudo que a gente vai ver em Sakamoto Days, tá? Apesar, obviamente, da gente ter uma visão melhor de Sakamoto se a gente for avaliar individualmente cada episódio. Porque eu acho que cada episódio de Sakamoto Days
vai ter alguns destaques a mais aqui e ali, dependendo ali da equipe que tiver por trás. Mas vamos ver aí o primeiro episódio. Que nem eu falei anteriormente, o Masaki Watanabe foi o diretor desse primeiro episódio. E eu diria que a direção desse primeiro episódio não foi tão grandiosa assim. Geralmente, animes, no primeiro episódio, tem uma direção, um storyboard, uma animação muito além. Até porque é a porta de entrada para os telespectadores, para fazer com que as pessoas fiquem vidradas, gostem do anime para poder continuar assistindo. Eu não acho que foi um episódio ruim não, tá? Eu acho que foi um episódio muito ok, principalmente em questão de entretenimento. Mas se a gente for olhar de uma maneira técnica aqui, de fato, não foi um episódio com grandes destaques de direção. Eu acho que o grande momento ali do episódio foi aquela cena onde o loirinho atira contra o Sakamoto e ele joga um chiclete na direção da bala. Tem todo um momento de slow motion, com giro e tudo mais. Aquele ali, na minha opinião, foi o grande momento de direção. Porque se você compara com o material original, que é o mangá, você vai notar que a cena ela segue na mesma ideia. Só que, no anime, eles conseguiram aproveitar ainda mais a mídia audiovisual, conseguindo melhorar essa cena. Uma adaptação, na minha opinião, ela tem que de alguma forma melhorar a mídia original ou conseguir trazer coisas novas aí, se aproveitando que é uma mídia diferente. Porque um mangá, por exemplo, ele é todo estático. Então ele tem uma linguagem visual diferente de um anime, que tem animação, tem som, tem cor e por aí vai. Então eu acho que o anime, nessa concepção, conseguiu melhorar bastante essa cena, por exemplo. E eu acho também que o Watanabe, ele conseguiu ajudar muito aí nessa questão da animação do episódio. E quando eu digo isso, é o seguinte, tá? Esse episódio, ele tem cenas ali que são bem animadas, de fato. Porque nesse episódio, a gente teve o Tetsuya Ishikawa como diretor de animação, que é basicamente o cara que vai supervisionar a animação da rapaziada, né? Ele vai fazer correções, vai ver se tá tudo certo, e às vezes vai redesenhar ali, vai consertar a animação, né? E ele também foi o principal animador do episódio, né? O Tetsuya Ishikawa e o Watanabe, eles têm uma história juntos já, tá? Porque ele foi o principal animador da franquia Barrel Spirits, onde o Watanabe foi diretor aí dos animes. Então eles já se conheciam antes, então ter ele aqui é bastante significativo. E o Ishikawa foi o responsável por animar as melhores cenas de animação do episódio. O Ishikawa é um animador que tem grande foco em animação de efeitos, né? Fumaça, raio, fogo, esse tipo de coisa. E nesse episódio a gente consegue ver aí que a animação de efeitos realmente, nas cenas de Ishikawa, são realmente muito boas, né? Inclusive, a gente até vê aí, em momentos que tem fumaça no episódio, que essa fumaça é desenhada da forma como Ishikawa costuma desenhar e animar fumaça, né? Demonstrando que ele teve aí, talvez, uma grande influência, principalmente na supervisão dos efeitos do episódio. Só que ainda assim, apesar de ter tido ele como principal animador, o episódio dá pra notar que, apesar de tentar fazer coisas incríveis, ele tem uma animação bem limitada. E a animação limitada não necessariamente é algo ruim, tá? Se eu fosse resumir o que seria uma animação limitada, é uma animação que não consegue alcançar o seu potencial total. Se Sakamoto Days tivesse uma equipe diferente, uma produção diferente, um cronograma diferente, talvez fosse um anime aí com uma animação extremamente fluida, tudo estourando na tela, igual um Jujutsu Kaisen da vida. Mas, se eu tivesse 4 rodas, eu seria um carro. Então, obviamente, não tem como a gente ficar pensando no e se, né? E é justamente com essas peças aí que o diretor Watanabe tem, que ele trabalhou. Apesar da animação ser limitada, eu acredito que em grande parte desses momentos ele conseguiu lidar muito bem com a limitação da animação. São várias cenas aí, principalmente as de ação, que você consegue ver a ação sendo desenvolvida, mas em muitos momentos você não vê a ação totalmente animada na tela. Vou dar um exemplo, tá? Se você for ver essa cena que o Sakamoto dá um soco na cara desse randola aí, você vai notar que tem a preparação do soco, tem a troca de enquadramento, pra onde já tá o soco na cara do mano, dá tipo uma tremidinha na tela, dá um zoom ali, e logo em seguida o mano é arremessado. Essa cena é uma das várias cenas que tem a mesma ideia nesse primeiro episódio, que são cenas que têm uma continuidade muito boa, e é justamente essa fluidez na continuidade que valoriza a animação limitada do anime. Várias pessoas estão dizendo que adoraram a animação desse primeiro episódio, por exemplo, mas se você for olhar de maneira técnica, tá, sendo bem chato, bem nerdzinho, você vai notar que não é uma animação com um grande diferencial. Só que esses momentos aí, onde a animação limitada é bem aproveitada, principalmente com a escolha perfeita de enquadramentos para poder valorizar uma animação que não tem nada demais, conseguiu valorizar vários momentos do episódio, principalmente as cenas de ação. Então eu acho que o Watanabe, apesar de criativamente não ter tido um grande destaque no episódio, ele conseguiu adaptar o storyboard do episódio para a tela, fazendo com que as cenas de ação tivessem uma fluidez na continuidade, mesmo que não tivesse uma animação necessariamente fluida. Porque o episódio, no geral, ele foi bastante estático. E mesmo quando tivemos ali Sakugais, né, que são aquelas cenas
com animação mais fluida, foram cenas com uma animação no estilo Kanada, que seria ali uma animação mais limitada, focando nas poses dos personagens, dando um espaçamento maior entre os frames, o que foge um pouco da ideia de animação extremamente fluida, mas ao mesmo tempo consegue criar cenas interessantes visualmente. Então, na minha opinião, o Watanabe, ele conseguiu fazer um bom episódio, tá? Mesmo que realmente não tenha sido nada uou, grandioso, ele conseguiu segurar as rédeas do episódio e fazer com que o episódio fosse ok. Sério, gente, o bagulho podia ter sido muito mais podre do que parece. Agora, sobre uma parada que me incomodou muito. Algumas pessoas vão dizer que não incomodaram elas. Tá tudo bem, né? Questão de opinião. Mas, se você for chato igual eu, né, nessa questão de animação e tudo mais, você vai ver que tem coisas nesse episódio que são problemáticas. Eu digo problemáticas, não é nem pro episódio em si, mas pro anime inteiro. Que foi a escolha das cores de Sakamoto Days e também esse filtro horroroso que tá em tudo que é lugar do anime. As cores do anime, na minha opinião, não estão muito legais. Existem vários animes com paletas de cores muito mais interessantes. O próprio Dandadan é um anime ali com cores vibrantes, que consegue chamar bastante atenção e fazer com que você fique confortável. Assistindo esse anime, me lembrou muito One Punch Man segunda temporada. Óbvio, One Punch Man é um caso muito pior. Mas o uso de cores ali parece que é tudo muito saturado, sabe? Com um contraste muito grande em tudo que é lugar. Me lembrou um pouco nesse sentido. Me lembrou também ali no uso de filtros nas armas. Não sei se vocês notaram, mas nesse anime Sakamoto Days, as armas têm um filtro pra poder criar ali um aspecto metálico, que é muito feio, mano. Sério, na minha opinião, o bagulho é horroroso. É bem parecido com One Punch Man também. O Genos, né, os braços dele lá, que, meu Deus, o bagulho era muito podre, mano. Lá em One Punch Man, óbvio, pior, muito pior. Mas aqui também eu não achei legal não, achei feinho, tá? Pode me chamar de chato nos comentários, ai, você não gosta de nada. Ah, mano, eu tô tentando fazer uma análise aqui, técnica do bagulho, tá? Então, porra, vamos que vamos. Continuando aqui, lembra que eu falei que tem um filtro que tá em tudo que é lugar? Então, é uma textura ali, parece que é um papel, não sei, mano. Sabe quando você pega o teu celular, que cai sorvete, alguma coisa, tu passa a mão assim, fica meio embaçado, fica meio sujo, meio ceboso? Parece que o anime de Sakamoto Days tá encebado, sabe? Eu não sei. Parece que o anime tá catarrado, sabe? É uma sensação que passa quando eu assisto o episódio. E muito disso vem do filtro que eles colocaram em tudo que é lugar do episódio. Eu realmente não sei qual que foi a ideia mirabolante por trás disso. Porque, na minha opinião, isso mais incomoda do que torna bonito, sabe? Geralmente, a pessoa responsável pelos filtros é o diretor de fotografia. E nesse caso aqui, eu realmente não sei qual foi a intenção desse cara. Mas o bagulho não tá legal. Pode ser de uma ideia aí, talvez, né, do diretor, ou sei lá, de alguma outra pessoa, pode ser. Mas, na minha visão, não tá legal, velho. Você pode nem ter notado, pode nem ter percebido, e tá tudo bem, né? Às vezes tá assistindo a televisão, tá assistindo sem atenção e tudo mais. Mas se você é chato igual eu e tá assistindo o bagulho, você deve ter notado que tem um filtro em tudo que é lugar. Se você acha que eu tô maluco ou coisa assim, tenta rever o episódio. Ou algumas cenas isoladas, você vai ver que tem algum filtro ali, tipo uma texturinha, sabe? É muito bizarro, velho. E o diretor de fotografia, ele também é responsável pela composição do anime, né? E no caso, o filtro também entra nisso, né? A composição de um anime é basicamente a etapa onde as pecinhas vão se conectar. Imagina que um anime é como se fosse um projeto no Photoshop. Tem várias camadas ali. Justamente é assim que funciona. Tem a camada da animação 2D, tem a camada dos cenários, a camada dos filtros digitais, a camada do 3D, caso necessário. E na etapa de composição fotográfica, você junta tudo e forma-se um anime, né? E nessa etapa, é muito importante você conseguir manter a harmonia visual das coisas, porque se não tiver um equilíbrio na tela, vai incomodar o telespectador. Às vezes o telespectador nem sabe o que tá incomodando ele, mas tem alguma coisa incomodando. Eu vou pegar um exemplo, tá? Sabe aqueles animes que tem 3D, e o 3D é muito distoante do 2D, e fica um bagulho meio bizarro, meio esquisito? Então, nem sempre a culpa é só do 3D. Às vezes a culpa é da composição fotográfica do anime, que não conseguiu mesclar os dois de uma maneira que ficasse interessante na tela. Dandadan é um grande exemplo disso. É um anime que tinha 3D em vários momentos, mas tinha gente que nem notou que tinha 3D. Porque a composição fotográfica do anime é tão boa que eles conseguiam mesclar o 3D com os momentos em 2D e ficava bem legal. Claro, eles se aproveitavam ali de filtros digitais, às vezes deixava tudo de uma cor só, justamente para conseguir maquiar isso, mas é uma forma deles lidar com isso, né? Juntou ali uma ideia criativa, né, de ter cor para cada yokai e por aí vai, e ao mesmo tempo se aproveitar disso para poder conseguir esconder ali talvez alguns errinhos do 3D e por aí vai. Então foi uma solução para eles, né? Aqui em Sakamoto Days não temos aí grandes exemplos de 3D, mas dá pra notar que às vezes os personagens, eles não estão bem encaixados nos cenários, por exemplo. Tem cenas ali onde você claramente consegue ver que a perspectiva não tá tão boa quanto deveria.
Tem uma cena específica, que é a cena do loirinho, né, o Shin, que ele tá com uma arma, assim, tá no quarto dele de noite, e eles tentam fazer um efeito de iluminação que não ficou legal, ficou bem amador, eu diria, né, eles tentam pintar o traço, né, a linha do personagem ali, da cor da luz, pra poder fazer esse efeito. Só que isso, ao invés de fazer parecer que ele tá sendo iluminado pela lua, por exemplo, só destaca ele do cenário. E se destaca ele do cenário, meio que faz parecer que ele não deveria estar ali. Eu sei, é um anime, é ficção, é desenho animado. Mas a partir do momento que você vê um personagem de anime e você pensa, nossa, eu acho que ele não deveria estar ali, ou você tem um sentimento esquisito daquela cena em específico, é porque tem algum problema. Você pode não saber qual o problema é, mas tem. E tem algumas cenas nesse primeiro episódio que são muito focadas nisso. E se eu entrar no mérito dos cenários, eu vou ficar doido, tá? Porque qualquer parada. O diretor de arte é o responsável pelos cenários do anime. É como se fosse o designer, sabe? Dos cenários. Então ele vai montar ali a ideia dos cenários, o conceito visual e por aí vai. Os cenários de Sakamoto Days, eles são meio esquisitos, sabe? Porque às vezes eles são de um jeito e às vezes eles são ultra realistas. Igual é na cena do Sakamoto ali podando a árvore e tudo mais. É uma árvore ultra realista, com uns filtros, com umas texturas ali, que, meu Deus do céu, velho. Que bagulho bizarro, sabe? Destoa muito. E aí você pode dizer que é um conceito artístico, é uma ideia e tudo mais, eu que não entendi, beleza, você pode ter sua opinião. Na minha opinião, o bagulho tá podre, né? E aí você pode comentar isso se você gostou ou não. E por aí vai, né? Querendo ou não, a gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Mas na minha opinião, realmente, a direção de arte do Sakamoto Days é um desastre, tá? Então se você pega a direção de arte ali, principalmente a questão dos cenários, você pega a composição fotográfica, que é os personagens ali mesclados entre as camadas, o uso de filtros, e não é só esse filtro catarrento não, tá? O próprio filtro usado nas armas, né, que eu já citei anteriormente, também é um problema, na minha opinião. As armas ficam com um aspecto metálico, mas não um sentido negativo, né? Lembra muito aquele Genos, né, com os braços meio metalizados e tal, um filtro bizarro, sabe? Não é tão ruim quanto, mas é ruinzinho numa proporção parecida. Então, na minha visão, a composição fotográfica é um desastre. E outra coisa do anime que não é muito legal são as cores. Eu não gostei mesmo das cores do anime. E aí você pode achar que eu tô exagerando aqui. Mas as cores do anime não são nada atrativas. Não chamam a atenção. Parece ter um contraste nela, elas são um pouco saturadas, num nível meio esquisito, sabe? Não é algo que dá gosto de assistir. É completamente distoante dos animes modernos. Parece um anime antigo, sabe? Parece que é um anime ali dos anos 2000, 2005, tá ligado? Até a opening, né? Tu pega, tem uma vibe meio anime antigo. Então não sei se foi a intenção deles, realmente, fazer um anime que se parece um anime antigo por algum motivo, mas se não foi a intenção, acabou calhando. Pra mim, o anime tem essa vibe. Até a animação, né? Que é mais estática, lembra os animes de antigamente, né? Os animes shounen, né? Naruto, One Piece, Bleach e por aí vai, né? Então tudo lembra muito um anime antigo, né? E outra coisa que eu tenho que reclamar desse episódio, e eu até peço perdão por estar sendo um reclamão aqui, mas eu preciso reclamar disso, que é o fato desse episódio não conseguir manter a consistência dos designs em muitos momentos. O design desse anime não é um design complexo, tá? Não é um monstro de 7 cabeças. E em muitos momentos do episódio, os personagens não estão desenhados de acordo com o design padrão. Ou seja, tem erros ali que faz com que eles fiquem meio tortos na tela, sabe? Meio mal desenhados, sabe? E não são nem momentos de animação, porque aí eu tô pausando um frame ali, é um frame de interpolação, seria injusto, né? Porque a gente tem que comparar o todo. São momentos ali de animação estática mesmo, o personagem parado na tela, a cara dele tá torta, sabe? Tem alguns momentos assim nesse primeiro episódio. E que nem eu falei, não são designs complexos. Parece que não teve tempo pra polir a animação, polir os designs, sabe? Porque tem etapas pra isso, né? Não é igual Blue Lock, que é um anime ali onde os designs são mais detalhados, mais complexos, e eles preferiram, né, sacrificar a animação, ter uma animação estática e ter os designs bonitos na tela. Sakamoto Days nem isso, porque apesar da animação ser estática, os designs não são bonitos. O traço do mangá é muito bom, eu já vi, é bem legal mesmo. E em comparação ao anime, o traço do mangá dá de 10 a 0, pô. Óbvio, o mangá é uma mídia estática. O anime é uma mídia audiovisual, em movimento. Então a parada deles é investir na adaptação audiovisual, conseguir melhorar os momentos no audiovisual. Só que nos momentos estáticos, eles não conseguem manter a consistência dos designs, sabe? É um bagulho bizarro. Eles não mantêm os personagens bonitões na tela, por exemplo. O que é muito doido, na minha opinião, porque não tem uma grande dificuldade pra poder desenhar esses designs. O que vem na minha cabeça é que eles realmente não tiveram tempo pra polir esses designs, polir a animação, porque mesmo em momentos bem animados, dá pra ver ali uma limitação, que nem eu falei, e em outros momentos é proposital. Muito provavelmente por ser um anime da Netflix. Animes da Netflix tem um cronograma mais desapertado do que o normal, porque você tem que entregar muitos episódios prontos, ou a temporada inteira pronta, para eles poderem dublar o episódio, legendar e por aí vai, né? Então, animes feitos para Netflix têm esse problema. Sem contar que animes, por padrão, já tem problemas ali no cronograma, é sempre muito apertado, e se você tem pouco tempo
para poder produzir um anime, você geralmente vai ter que sacrificar coisas ali para poder conseguir entregar o anime. Então a situação dos animes sempre é meio problemática, especificamente por causa disso aí, do tempo, tá? Claro, não são todos os animes que sofrem com isso, cada caso é um caso, mas é um dos vários motivos para tanto anime estar sofrendo hoje em dia. De coração, eu não quero que vocês pensem, tá? Que eu sou hater de Sakamoto Days. Eu gostei do anime, tá? Eu gostei dos personagens, da história, me lembra muito de John Wick. Eu adoro John Wick, então eu acho que eu vou gostar muito de Sakamoto Days. Eu tenho amigos aí que gostam do mangá, dizem que é muito legal, muito divertido. Tem uma vibe meio Gintama, né? E eu gosto de Gintama, né? Eu não vi tudo, mas eu vi boa parte aí da primeira temporada lá, que tem uns 300 episódios, sei lá. E é bem legal, bem divertido, lembra bastante assim. Então, na minha visão, eu tenho certeza que eu vou gostar bastante de Sakamoto Days. Mas, sendo aqui o nerd de animação que vocês tanto gostam, eu tenho que falar a verdade sobre o que eu achei tecnicamente, né? O pouco ali de conhecimento que eu tenho, né? Devido à minha faculdade de animação, devido aos cursos de animação que eu fiz, eu tô tentando aqui trazer pra vocês. No fim, sabe? Apesar de tudo, eu ainda acho que eles conseguiram entregar uma animação que não foi tão podre quanto poderia ser. Eles conseguiram lidar bem com as limitações da animação e da produção. Claro, o anime não chega aos pés de um Jujutsu Kaisen da vida, de um Dandadan, e provavelmente não vai chegar, mas pelo menos conseguiu entregar algo não tão desastroso, tá? A maioria das cenas animadas tem impacto, não é algo sem vida, sabe? E isso acaba ajudando bastante pro telespectador gostar dessas cenas. Na minha opinião, o Sakamoto Days não foi uma prioridade pro TMS, né, que é o estúdio responsável aí pelo anime. Eu acho, tá, se eu tivesse que chutar, que a prioridade do estúdio foi o filme de Detetive Conan, que vai lançar esse ano. Detetive Conan aí é uma das maiores propriedades intelectuais do Japão, então não seria esquisito ser a prioridade do estúdio aí. Claro, são equipes diferentes, mas pode de alguma forma ter afetado, sem contar o cronograma de Sakamoto Days. Pode ser que eu esteja falando alguma besteira, então eu vou me manter aqui no campo da teoria só, tá? Comenta aí, tá? O que você achou do episódio, o que você achou da animação, se era o que tu esperava. Eu, sinceramente, acho que os fãs de Sakamoto Days mereciam muito mais. Sakamoto Days é um anime com potencial gigantesco. No Japão, o mangá já vendia bem. Com a aproximação da estreia do anime, o mangá começou a vender ainda mais. Eu tenho certeza que o mangá vai continuar vendendo bem com o anime. Os japoneses não se importam tanto assim com essa questão da animação. Tokyo Revengers é um exemplo aí de anime que tem uma animação podre e o mangá vendeu pra caramba. Blue Lock é um exemplo aí de anime que não tem uma animação fluida, né, e conseguiu vender pra caramba. O Shumatsu no Valkyrie é outro exemplo aí de animação que é estática, travadona, e o mangá vende bem no Japão. Então, realmente não é uma grande prioridade lá no Japão. Mas a gente não vai negar também que é uma tendência de mercado ver animes cada vez mais bem animados, com animação espalhafatosa e tudo mais, porque isso atrai, né? Não só japoneses, mas também atrai a atenção internacional, porque hoje em dia anime se vê no mundo todo, né? É algo globalizado, então meio que chama mais atenção, né? O fenômeno Kimetsu no Yaiba acabou afetando aí o mundo dos animes e não tem mais volta, rapaziada. A parada é essa por algum tempo. Então eu realmente achava que Sakamoto Days ia receber um anime tipo Jujutsu Kaisen. Até porque o Sakamoto Days, dentro da Jump, ele tá sendo tratado como o substituto de Jujutsu Kaisen, sabe? Ele vai receber ali a atenção, o marketing que Jujutsu recebia. Porque os animes da Jump e da Jump Plus estão recebendo animes de grande porte. Animes muito bem animados e por aí vai. Então realmente foi uma surpresa pra mim ver Sakamoto Days nesse estúdio, com essa equipe e entregando esse resultado. Mas, de novo, destaco, não sou hater do bagulho, tá ligado? Acho que realmente cada episódio pode entregar algo diferente dependendo da equipe. E eu acho que realmente vão ter episódios que vão ter animações melhores e outros episódios que vão ficar abaixo, né? Porque nem todo episódio vai ter uma equipe incrível por trás. Eu acho que os momentos de clímax do anime, as grandes lutas e os momentos mais épicos vão ter uma atenção a mais. Mas, no geral, vai ser um bagulho bem estático. Então, é isso, né? Comenta aí o que você acha, deixa de achar. Eu gosto muito de ler a opinião de vocês, né? E sempre com respeito, tá, rapaziada? E aproveita também, comenta se você gosta desse tipo de vídeo, né? Sobre animação e tal. Eu fico me sentindo meio nerd, sabe? Fico me sentindo meio chato às vezes. E aí eu fico pensando, cara, será que o pessoal tá gostando? Eu tenho certeza que vai aparecer um cara e vai comentar: nossa, mano, deixa de ser chato, velho. Ou, tipo, faz melhor, tá ligado? Tem esses comentários, né? Mas eu não tô aqui pra poder bater no anime, pô. Eu tô tentando conversar com vocês sobre isso, né? Sobre animação e tudo mais, né? E também eu posso ter falado alguma besteira. E aí você comenta o que você acha aí. Porque, né, o diálogo é sempre bem-vindo. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Por aqui a gente fala de animação, fala de anime, fala de mangá, vou falar também de cinema, vou falar de polêmica, que eu sempre falo, de treta. Eu vou falar de tudo aqui, tá, rapaziada? É um canal onde vocês vão ver eu falando sobre algo, né? Óbvio, geralmente vai ser mais sobre anime, porque eu consumo mais anime, né? Mas olha aí, agora eu comprei um PlayStation 5. Tô sendo mais gamer, né? Vou até jogar nas lives. Então pode ser que surja aqui no canal algum vídeo aí sobre algum jogo, né? Interessante, algo assim. Não sei.
tô assistindo vários filmes esse ano, pode ser que eu também faça vídeo sobre filmes. Então, deixa aí até a sugestão aí do que eu poderia falar aqui, que eu vou adorar a sugestão de vocês, tá? Deixa o like aí, que isso ajuda bastante também. E é isso, rapaziada. Muito obrigado que assistiu até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.